eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. E tá começando mais um Pó de Barca, sempre com os nossos parceiros Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino. E Lyon Peugeot, a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Se você pode sonhar, você pode fazer. Essa frase foi escolhida por Aline Poussin para representar sua história. A Aline é a idealizadora do app Zelle, uma solução para pais divorciados que precisam de se organizar na criação dos seus filhos. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda. Obrigada, Mi. Obrigada, Cris. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de como começou o aplicativo. E é uma história de criatividade. Eu sempre digo que a mulherada começa a empreender por um gatilho, né? Claro que tem a questão do sonho, de ter um negócio, mas eu e a Mi temos aqui a noção de que empreendedorismo é uma coisa muito difícil. É legal sonhar, mas é legal ter a noção, pezinho no chão, de que é muito complicado, né? E que realmente quando a gente consegue, a gente tem que vibrar. Mas nasceu o app Zelle de uma dificuldade. Foi assim, a gente pode dizer assim? Exatamente, de uma dor pessoal, né? Literalmente. Exato. E que envolvia meus filhos também, né? Conta pra gente como é que tava a tua vida, o que tu fazia, qual era a tua profissão, até surgir a Zelle. Então, eu era arquiteta. Eu recém tinha me formado, na verdade. Eu fui mãe muito nova, da Ana Júlia e do João Vitor. Acabei casando, acabei deixando um pouquinho o lado profissional de lado para me dedicar aos filhos. Aí depois acabei indo para arquitetura, decidi fazer arquitetura, me formei. Daí, depois de me formar, eu fui fazer um MBA em arquitetura de luxo e uma pós em arquitetura comercial ao mesmo tempo. Então eu fazia super dentro, né, do mundo da arquitetura. Exatamente. Então eu fazia em São Paulo uma, fazia em Pelotas outra, e nesse meio de caminho, ainda começando, recém engatinhando ali na vida profissional, eu me separei. Aí nessa função de separação, eu senti muita dificuldade de me comunicar com meu ex-marido, porque foram 16 anos de relacionamento, 9 anos de casamento, 2 filhos. Quantos anos eles tinham quando tu te separou? A Ana tinha 12 e o João tinha 11 na época. Eles são bem próximos, eles têm 1 ano e 8 meses de diferença, então foi um impacto bem grande, né? Porque eles já têm noção do que está acontecendo. A gente tinha uma guarda compartilhada, muito bem dividida. Mas foi um impacto muito grande. E pra mim foi um impacto muito grande também ali na questão... Porque a gente começou a namorar muito cedo. O meu ex-marido ali, o Leonardo, tinha 16 anos, eu tinha 18 anos na época. Então a gente meio que se criou juntos, né? Entrou na vida adulta juntos, foi indo numa vida totalmente juntos. Então veio aquele rompimento, decidimos que não tinha mais como continuar. E eu profissionalmente não estava estabilizada, eu dependia 100% financeiramente dele. E aí, nessa função de divórcio, eu acabei contratando advogados para a gente poder acertar a pensão dos filhos ali, porque acaba envolvendo, né? Quando a gente se separa, mistura muito a questão de parentalidade com a conjugalidade e é muito difícil. Por mais que a gente tenha um conhecimento, tenha um suporte psicológico, é difícil a gente separar isso. E muitas vezes um dos lados tá muito desestruturado emocionalmente, né? Exato. Nossa, eu tô lutando, eu ainda acho que de repente dá pra voltar. Eu não quero falar de divórcio agora, mas tem que falar, tem 2 filhos, e, né? Tem criança envolvida. É uma situação muito complicada, eu imagino. Tem que ter uma espécie de luto prático, né? Exatamente, e é um luto de uma pessoa que não morreu, né? Exato. Então, tu tem que continuar a tua vida e tu não pode mais contar com aquela pessoa, né? Mas eu precisava contar com ele como pai dos nossos filhos. E ele era um bom pai, é um bom pai. Então, a gente tinha que manter aquela comunicação. É o que uma guarda tem que ser, né? A gente tem que falar o que acontece com as crianças um pro outro. E aí, nessa função de divórcio ali, de contratar advogados, eu bloqueei ele de tudo que era rede. Eu não falava pelo WhatsApp, não falava por Instagram, era tudo bloqueado porque eu queria realmente virar a página. E eu achava que isso acabava misturando um pouquinho o lado pessoal. E eu só falava por SMS com ele ou por ligação. E aí eu pensei, tem que existir um aplicativo que eu pudesse colocar ali, chegou um convite de aniversário, é final de semana dele, eu coloco, ele vai saber onde tem que ir, qual é o horário que tem que ir com eles, o que tem que fazer, se tem que dar um remédio, tudo ele vai saber. E aí eu fui procurar na época, não achei. E fiquei Mas procurou mesmo, meteu no Google. Sim, fui procurar aplicativo de guarda, coisas que eu pudesse fazer gestão familiar, tudo, não existia.
E aí, nisso, a Marília, que é a minha sócia da área de tecnologia, eu disse, Marília, tem uma ideia de aplicativo. Nunca passou pela minha Ela cabeça. fazia o quê, a Marília? Eu adoro essas histórias. Porque assim, as pessoas vão se conectando, né? O que Marília fazia? Não tinha nem ideia. A Marília é formada em ciências da computação e trabalha na área de informática. Então, ela tinha o conhecimento. Eu precisava de pessoas que tivessem conhecimento. Afinal, eu só era arquiteta até então, né? Arquiteta e mãe e tinha uma ideia. Eu sempre fui da área criativa, nunca fui ali das exatas, essas coisas. Não tinha nem noção como é que se começava isso. Enfim, acabou que na época a Marília, ela super adorou a ideia, mas ela engravidou do Pedro. Ia ficar sem tempo de tocar o projeto junto com o trabalho, o filho. E aí ficou parado a ideia. Até que... E 2 anos depois, isso foi lá em 2017, em 2019 eu comentei a ideia com uma amiga minha que é defensora pública. E ela começou a me mandar mensagem dizendo, toda vez que eu faço audiência de vara de família, eu me lembro da tua ideia do aplicativo. O quanto ajudaria as pessoas a terem guarda compartilhada, porque apesar de ser a primeira regra, só 20% dos casos de guarda é compartilhada no Brasil. Porque as pessoas não se comunicam, as pessoas não querem se comunicar. E aí ela começou a sempre me mandar mensagem e eu pensei, não, eu acho que aí tá uma boa ideia mesmo e eu vou tocar. E eu tava desanimada com a arquitetura, porque eu tinha feito uma pós fora e eu tava em Pelotas, que não cabia com o que eu queria fazer. E aí comecei a pensar nisso, passei por todo um processo de transição. Acabou que a Roberta, que é outra melhor amiga nossa, já há mais de 30 anos aí, já estava separada do Daniel, e começou a dizer, convida o Daniel para ser teu sócio, ele é desenvolvedor, eu acho que ele vai adorar toda a função. Aí acabei convidando o Daniel, ele entrou, e aí a gente começou a tocar o projeto. Nisso a Marília também veio junto, e aí incubamos dentro da URGS, foi nosso primeiro, em 15 dias já fomos para a URGS, já escrevemos o projeto, fomos selecionados, e aí só foi indo, assim, desenvolvendo o projeto, conversando com as pessoas e fazendo tudo até lançar o aplicativo em julho de 2021. Faz agora 8 meses. Eu acho incrível como nascem os projetos, assim, como nasce o negócio, porque tu poderia ter passado batido, né? Assim, Exatamente. Tu poderia estar até hoje procurando no Google uma forma de te comunicar. Exato. Mas a diferença de ir lá e fazer. É isso que ela botou na frase. Se você pode sonhar, você pode fazer. Meu sonho era resolver a comunicação dos meus filhos, que é uma coisa extremamente importante. Não tem, vou fazer. E também não tinha nem ideia, né? E eu escutei bastante começar. isso. Depois que lançou, várias pessoas vieram conversar comigo e diziam, eu pensei nisso uma vez, mas não toquei adiante. E eu também, né? Eu fiquei 2 anos com a ideia guardada, me duvidando de mim mesma, se eu poderia desenvolver ou não o aplicativo, porque eu não sabia como fazer. E se eu era capaz realmente de desenvolver um aplicativo, cair na área de tecnologia, assim. Aproveitando, então, o gancho que tu falou de não sabia se era capaz, e sobre a área de tecnologia, a área de tecnologia ela é muito masculina ainda, né? Total. É uma área que agora a gente tem mais mulheres estudando, enfim, né? Principalmente da questão de experiência do usuário e tal. Só que tu é uma mulher que veio da arquitetura, que tinha a ideia, né? Como é que foi pra ti? Como é que é, na verdade? Porque 8 meses também é um outro bebezinho que tu teve, né? Exato. Como é que é pra ti enfrentar os preconceitos dentro da área de tecnologia? Como é que é pra ti defender a tua ideia? Porque a ideia ela é muito boa, mas toda ideia tem que ser defendida, né? Como é que é pra ti isso? Tu ainda está num processo de, né, confiar e vender? Como é que é essa história? Então, a gente tem alguns pontos muito bons. Um que a nossa incubadora lá, o CEI, o Centro de Empreendimentos e Informática da URGS, a diretora é mulher, é a Luciana. Então, a gente tem um suporte, ali dentro a gente já tem um suporte feminino muito bom. Ali dentro também as startups, eles super se ajudam, assim, então tudo que a gente precisa, porque às vezes eu faço umas perguntas que eu fico pensando, meu Deus, eles devem pensar o que ela tá perguntando. Imagina assim, tipo, eu não sabia nada de tecnologia. Hoje em dia eu já entendo algumas coisas, assim, com o caminho que a gente tá indo. Mas eu fazia perguntas que eu às vezes pedia desculpa. Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, vocês me perdoem a ignorância da minha pergunta. Mas eles sempre foram muito receptivos e sempre super ajudaram, assim. O que acontece no mundo das startups? É um mundo muito colaborativo, mas é um mundo muito masculino. Então, todas as pessoas que eu normalmente conversava eram homens, até a gente fundar esse grupo de Ladies in Tech, que eu comentei com vocês agora há pouco.
de mulheres pra gente poder ter essa troca também com mulher, porque a dor é diferente, né? Não é a mesma dor do homem empreendedor em tecnologia. O que eu mais sinto dificuldade, apesar de ser muito colaborativo, na hora do investimento, porque esse mundo de startups a gente começa, né, super trabalhando ali, sem nada, sem dinheiro, só indo batalhando, aí lançamos o produto, e aí chega na hora do show me the money ali, do investimento, tem ainda uma preferência projetos de homens. Ainda existe isso, apesar de quando tu vai inscrever, tu vai fazer coisas, eles perguntam, qual é a porcentagem de mulher nas startups? Vem essa demanda, agora vem umas aceleradoras voltadas para startups femininas, mas ainda tem bastante, ainda é um mundo muito masculino, apesar de ser um mundo, pelo menos eu sinto, tá? Muito colaborativo, assim, diferente do que era, do que talvez seja em outras profissões, assim, esse ramo, assim, ainda é legal, assim, de trabalhar. Eu não me arrependo nem por um segundo, assim. Eu tô formato amando. diferente de trabalho, né? O formato de trabalho colaborativo, que é uma tendência à confirmação, né? Que é o que a gente tenta fazer na Barca. É uma tendência agora que daqui pra frente vai ser isso, né? Mas ainda a área de tecnologia ainda tem essa questão do masculino, porque se associa muito a mulher à falta de racionalidade, o que é um equívoco, mas, né? A gente sabe. Mas é justamente isso, Mi. Uma vez a gente perguntou para uma mulher que é investidora o porquê que isso acontecia. E ela falou exatamente isso. Que o homem, ele conseguia ser totalmente racional e tava ali mais focado. E a mulher ainda batia um pouco o emocional, assim. Eu balançando a cabeça assim, ó. Sabe que eu ainda tenho muito lado emocional do projeto da Zeli, porque é um projeto que super impacta vidas familiares, e principalmente vidas de criança. Pois, sabe, agora tu fazendo essa análise, eu fico pensando, e é ruim ter esse lado emocional? Porque parece que é ruim, mim, não. Né? Parece que aos olhos, assim, de quem investe, a racionalidade, ela tem que ser o principal, quando eu acho que é legal dosar, né? Porque o poder de tu te emocionar, ele gera uma identificação, até uma aproximação daquele tipo de negócio, né? Do que um afastamento. E eu acho que é legal deixar claro que a Aline, ela tá fazendo uma constatação, ela não tá fazendo nenhum tipo de mimimi. Eu odeio esse termo, a gente também, né? A Michelle também já me olhou aqui, ó. O que tu tá falando? Não, eu conheço essa aqui. Mas é que a gente não tá fazendo nenhum tipo de reclamação. É a constatação. Sim, isso acontece. Nós não estamos reclamando por isso. A gente tá lutando para que isso, né, cada vez se equilibre mais o número de projetos aprovados e que sejam mulheres e homens. Ponto, né? Porque a gente também sabe que muitas coisas a gente vem conquistando e cada vez mais a gente tem que lutar para conquistar. Né? E é só olhar os dados, né? Dados que fazem levantamento, se eu não me engano, 5,9% das startups são lideradas por mulheres. Imagina se 5,9%, quantas ganham um investimento? Então ainda é muito baixo esse número. E uma coisa muito importante ainda, desmistificando essa questão do racional, do emocional, né? Como a Barca é uma coisa de troca, a gente tem que falar sobre essas dores que a gente tem, né? E, por exemplo, eu e a Cris somos duas mulheres tocando uma empresa, a Barca é uma empresa, somos duas comunicadoras e alguém tem que cuidar do dinheiro, né? Exato. E ninguém é louco pra rasgar dinheiro. Então, assim, a gente exercita o nosso lado racional, e super racional mesmo, super focada. Dinheiro é isso, vai pra isso, vai pra isso, vai pra isso. A gente tem agora uma ajuda, né, de pessoas que a gente contratou, mas a gente tem que saber. Entendeu? Então, pra mim, é muito mito histórico isso, né? Que, claro, a gente não vai entrar nesse tema aqui, mas pra dizer, invistam nas mulheres. Não, e é importante, né? E também tem uma coisa que a gente passa um pouco, assim, que eu acho que entra também essa dificuldade, porque às vezes a gente passa por bancas predominantemente masculinas. E não são os homens que demandam mais do cuidado dos filhos, né? A gente sabe disso, que quem sabe mesmo ali do dia a dia das crianças, historicamente, são as mulheres, são as mães. Então, até o aplicativo é uma das coisas, né? Que vem para ajudar isso, para a mãe saber que o pai pode ter ali as informações, pode saber tudo, que não precisa ser com ela, a sobrecarga materna pode ser dividida. A gente vem num movimento aí masculino que os pais querem participar mais, eles estão fazendo mais.
Então, acho que tá tudo favorável, né? Eu acho que tá sendo mais favorável para as mães, mas mesmo assim, se a gente passa por uma banca nesse mundo de tecnologia masculina, não enxerga a mesma dor que uma mãe vai enxergar, que uma mulher vai enxergar. A necessidade, né? Exatamente. A necessidade. É verdade, isso é verdade. Eu queria saber um casinho assim de bastidor. Qual foi a primeira pessoa, quando teve lá, a Aline teve essa ideia de fazer esse aplicativo onde consiga me comunicar com o meu ex? Pra quem tu contou? Qual foi a primeira pessoa que tu disse assim, preciso contar pra alguém? Foi pra uma amiga, foi pra um parente, foi pro próprio ex? Foi pra Marília, que hoje é minha sócia, ela foi a primeira pessoa. E ela adorou. Depois eu falei pro meu pai, não, já vem tu com outra ideia e ele já vai sair da arquitetura, não. Porque meu irmão também tinha desenvolvido um aplicativo, ele tinha investido e ele, não quero saber de tecnologia. Mas no final eu sempre tive muito suporte, assim. E até tu perguntou do meu ex, na época eu juro que eu cogitei chamar ele pra ser meu sócio, porque apesar do relacionamento não dar certo, e a gente tem ainda, até hoje, um pouquinho de atrito, não é mil maravilhas, mas ele é uma pessoa muito legal. E eu acho que ele super ia curtir esse mundo, assim, acho que ele ia fazer. Mas eu resolvi, vou... Separa mesmo. Vamos deixar separado isso. Mas me passou pela cabeça de fazer um projeto assim com ele. Acho que teria sido legal, assim. Mas não foi. Não foi. E não hoje, foi. Depois que assim, porque tu ganhou prêmios, né, com esse aplicativo. A gente ganhou de alguns programas que a gente participou, aí de startups de destaque, e aí a gente lançou o aplicativo na metade do ano passado, foi super legal, a gente saiu na Crescer, depois a gente saiu em várias matérias, a Cris também divulgou a gente, então foi bem legal, assim, a gente tem uma divulgação totalmente orgânica, as pessoas super adoram, semana passada aconteceu uma coisa super legal, que postaram sobre a matéria, essa da Crescer, que foi a primeira, assim, que saiu, num grupo, e desse grupo começou a sair em vários lugares, assim, compartilharam em grupos de mães, até que uma amiga que mora na Alemanha mandou uma foto de um grupo de Facebook de brasileiros na Alemanha, de pais e mães, que tava a matéria escrito assim, genial. Será que existe algo assim aqui? Tipo, pra ver a prospecção, o quanto as pessoas gostam e o quanto as pessoas necessitam de uma ferramenta assim, né? E vocês já estão traduzindo para alemão esse negócio? Não, ainda não. Eu tenho uma mulher maravilhosa pra te indicar, se precisar. Traduz pra tudo que é língua, amiga. Que tem separação e tudo que é língua. Não, e tem mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu disse que o projeto, o app, ele tem 8 meses, né? Isso. Como é que é o cenário do app hoje? Vocês têm um número de usuários já? Como é que tá? Aonde vocês querem chegar? O que tu acha que tem que melhorar? O que é o melhor dele também, né? O que as pessoas mais dizem, assim? Então, a gente lançou em julho do ano passado. A gente tem usuários pagantes mesmo antes de acabar os 30 dias lá desde o lançamento. A gente já tinha 2 usuários pagantes. Parece pouco, mas é super bom, porque a pessoa nem esperou os 30 dias acabarem e já foram lá e pagaram. A gente tem, principalmente no plano anual, a gente tem bastante usuários pagantes, mas a gente não tá nem perto da onde a gente quer chegar. Então, a gente, primeiro que ainda está muito incipiente, a gente está desenvolvendo com o que a gente consegue ali de demanda, de desenvolvedor ali que a gente tem dentro da empresa, mas o que as pessoas mais usam é a agenda. Porque na agenda tu coloca ali todos os compromissos da criança, coloca alarme. Então, quem é as conexões consegue ver o que tem, o que tem que fazer com a criança. Agora a gente está desenvolvendo muito completo a parte de saúde, que vai te avisar, tá com 2 meses, tem tantas vacinas que tu tem que dar no teu filho. Tu vai lá e anota se tu deu ou não, se tem que dar remédio, qual é a quantidade de remédio, o horário que tem que dar remédio. Então, independente com quem estiver com a criança, vai poder saber e vai poder fazer isso. Se estiver com os avós, com babá, com tios, com padrinhos, com irmão, com qualquer pessoa, vai poder saber ali dessas coisas, tipo, tudo da vida da criança, né? Ele faz literalmente a gestão familiar do aplicativo. E respondendo, assim, aonde a gente quer chegar, eu gosto, o que mais me emociona, assim, no aplicativo é saber já o impacto que tem quando as pessoas falam, o quanto já está impactando a vida das pessoas. Mas eu quero chegar num ponto onde eu possa atender quem é assistido pela Defensoria Pública. Porque eu acabei levando o projeto adiante por incentivo de uma amiga defensora. Então, enquanto eu não conseguir fazer isso, eu preciso que alguém monetize por eles. Porque a gente também não consegue manter um
um aplicativo de tecnologia com todos os custos que a gente tem, se alguém não monetizar. Então, a minha meta dentro do aplicativo da Zelle é: a gente quer atender qualquer pai e mãe que tenha filhos menores de idade, tendo condições de pagar ou não tendo condições de pagar. E aí sim eu vou estar contente com o projeto. Então agora é correr atrás de investimento. Quem Total. estiver nos ouvindo aí também, né? Vamos investir, vamos pensar nisso. E esse é um dos objetivos, então, é conseguir investimento para poder também atender quem não tem condições de ter uma assinatura, é isso? Exato. Aline, os teus filhos hoje, eles estão com quantos anos? A Ana Júlia tá com 17 e com o João Vitor com 16. Eles acompanharam o processo de nascimento desse irmão, né? Aham, total. Zelle. O que eles dizem pra ti, assim, qual tu acha que é a imagem que eles têm de ti? Então, sabe que é engraçado? Porque a Ana Júlia sempre acompanhou que, por exemplo, quando eu me formei em arquitetura, ela dizia que queria ser arquiteta. Agora ela tá um pouquinho mais perdida, assim, do que ela quer de profissão. Mas o João Vitor agora quer ser desenvolvedor. Então, eu acho que acaba entrando, né? Não tem como não... Tu tá vendo ali a pessoa fazendo isso, uma coisa diferente, trabalhando diariamente em casa ali, um home office. Porque a gente entrou a pandemia. E aí eles estão acompanhando muito de perto, eu coloco eles para olhar as coisas. Às vezes quando já saiu reportagem que tem foto deles. Então eles acabam participando, apesar de serem mais tímidos, serem mais na deles, assim. Eles acabam super apoiando, assim. Tipo, eles entendem que eu tenho que viajar, que eu tenho reunião. Por exemplo, se eu tenho muitas coisas para fazer, eles super me dão suporte, porque eles já têm mais esse discernimento, né? Eles já são maiores, eles conseguem fazer as coisas deles. Então, se eu tenho reunião, tem que levar na academia, eu tenho no inglês. Se eu não puder, eles sabem que eles podem chamar um Uber, podem fazer, e eles entendem que essa é a minha vida agora, né? Eles vocês chegaram a usar o aplicativo? A gente usou mais inicialmente ali na fase de testes. Hoje em dia, porque como eles se comunicam mais agora diretamente com o pai, eles têm autonomia, eles têm cartão deles de banco, de mesada eletrônica, então eles têm total autonomia, assim. Mas inicialmente na fase de teste eu usei tanto com o meu ex-marido quanto as crianças ali junto. Sou muito curiosa pra saber como é que foi. Tá, tu pegou o telefone e ligou pra ele e disse: olha só, eu fiz um aplicativo aqui pra facilitar a nossa vida. Como é que foi isso? Porque é muito engraçado, imagina. Isso foi exatamente assim. E eu liguei pra ele e disse: olha só. Então, eu fiz um aplicativo. Eu desenvolvi um aplicativo. E eu expliquei pra ele o aplicativo. E aí eu disse assim, eu gostaria muito que tu testasse o aplicativo, que a gente usasse. Afinal, tu foi a minha inspiração. Gente, que genial! Foi, né? E aí ele super de boa. Não, pode ser. Eu vou baixar aqui. Aí a gente mandou pra ele baixou o aplicativo, tudo. E ele acreditou que foi tu que fez, que teve consciência que foi tu que fez. Sim. E já te deu parabéns alguma vez? Acho que não. Não que eu me lembre. Eu acho ótimo. Adoro. Bem sincera, né? Mas acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Quem sabe um dia. Mas a namorada dele já. A namorada dele achou super legal o aplicativo. Olha aí, ó. É um mundo civilizado, né? Exatamente. E hoje tu te considera uma mulher, então, potente naquilo que tu tá fazendo. Total. Eu passei, né, por um processo muito difícil de sair da arquitetura para tecnologia. Claro. Eu entrei num processo de depressão, de ser medicada. Foi muito difícil aceitar que eu ia largar mão da arquitetura. Afinal, recente tinha me formado. Eu tava saindo de 2 pós. Tipo, um dinheirão que tinha sido investido pela minha família em tudo. E aí, simplesmente assim, não, agora eu vou parar e vou fazer um aplicativo. Nem sabia como fazer. Mas foi bem difícil esse processo, assim, e de acreditar que eu poderia fazer, né? É porque tu passou por um processo muito, muito desgastante, né? Que, independente de qual foi o lado que rachou, Sim. Né? E é um momento onde a gente se sente muitas vezes incapaz, impotente. Quando a gente tem uma briga e até num relacionamento, com filho ou sem filho, que a gente se separa, a gente fica mal, né? Teve uma ruptura e dependendo da parte, né, que mais sofre, se sente incapaz de um monte de coisa, até de recomeçar.
Sim. E ao mesmo tempo tu tava tentando recomeçar, te reerguer e criar uma outra coisa onde a gente precisa ter uma autoestima legal pra acreditar, né? Não é fácil, assim, é um processo que foi meio conturbado, imagina. Eu acho que eu sou uma pessoa bem de sorte, tá? Porque eu acho que eu tenho muitas pessoas que acreditam e verbalizam. Que me dizem assim, não, tu pode, vai em frente, falam coisas maravilhosas. Então, acho que eu sou cercada de pessoas assim e acabam me potencializando. Mas foi difícil pra mim, eu me aceitar que eu era assim e que eu poderia fazer. Tipo, hoje eu consigo sentar com uma pessoa, um CEO, mandar uma mensagem no LinkedIn para uma pessoa que já vendeu uma startup por milhões, assim, olha só, queria conversar contigo, eu tenho um aplicativo, tu topa conversar comigo? Eu conversei com todos que eu pedi. Todos aceitaram conversar comigo. Mas até eu chegar a esse ponto, eu passei por um processo muito difícil. É difícil pra gente, né, de acreditar que a gente é capaz, que a gente pode fazer, principalmente num ramo que a gente não tem nenhum conhecimento, né? Tem que ter uma paciência, né? Total. Com a gente mesmo. Eu sempre falo isso, quase todo episódio eu falo isso, né? Seja gentil contigo mesma, como tu é com a tua amiga, como tu é com a Marília. E a gente fala muito, assim, acho que a Barca, e a Barca somos nós e todas as mulheres, a gente não tem experiência de empreendedorismo, a gente tem experiência de vida, né, em algumas coisas. E a gente acredita mesmo que a primeira coisa é a gente se conhecer, né? Aquele processo que tu passou. Depois de se conhecer, é preciso criar, né? E aí teve criatividade para da dor fazer uma ferramenta, né? Um aplicativo. Depois confiar nisso e ter coragem para executar, para fazer. Foi todo o processo, assim, a gente vê todo o processo. E aí a minha pergunta, né? Eu acho que a gente tem que já ir encaminhando. Infelizmente. Mas, infelizmente, a minha pergunta é: da onde veio coragem? Porque tu tinha tudo, só faltava fazer. E é um pequeno, grande detalhe chamado coragem, né? Da onde veio a coragem para fazer? Eu acho que tem duas coisas muito importantes. Uma, que eu queria muito que os meus filhos tivessem orgulho de mim. Ai, que coisa mata isso, eu vou chorar. E outra, porque eu tenho um pai que super venceu na vida. Tipo, ele veio... A mãe dele mandou ele da Dinamarca pra cá pra morar com o pai aos 12 anos. Ele não terminou o ensino médio e ele tem uma empresa de aviação agrícola. Então, ele sempre foi muito resiliente, batalhador. Sempre quando dava alguma coisa errada, eu me lembro de dizer assim, tá, e agora? E ele sempre dizia assim, não tem o que fazer, a gente vai continuar. Então, pra mim, poder seguir os passos do meu pai é muito importante e dar orgulho pros meus filhos também, assim... Preciso chegarei lá, assim, total. No próximo episódio a gente vai botar uns lencinhos aqui. Mas é que isso aí impacta direto, né? A questão total. de orgulho, assim, de ter... Cara, é legado. O que tu deixou pros teus filhos? Cara, minha mãe fez isso, entendeu? Olha, e a questão geracional, história. né? Tu falou do teu pai e tu quer deixar o mesmo pros teus filhos. Então é uma questão geracional, né? Sensacional. Não, e até meio que comentando isso, da gente não saber empreender... Eu também não sabia empreender e não sabia nem ser líder. Até essa semana rolou uma conversa ali, eu e os meus sócios, e eu fiquei sobre liderança dentro da equipe, essas coisas, porque eu tive um estagiário que, quando ele saiu, ele super me elogiou como líder. Ele disse, Aline, eu já vi grandes pessoas, assim, falando em frente de empresas, pra mim tu foi a melhor líder. E aí eu fiquei pensando nessa semana sobre isso, sobre liderança. E pra mim... O que eu tenho de liderança é liderar a minha casa e os meus filhos. É o que eu aprendi, tipo, a lidar ali com duas crianças, com 2 humanos, e que eu tinha que liderar eles para eles seguirem o melhor caminho. E é isso que eu levo para dentro da Zelle. Eu, inclusive, seleciono as pessoas para dentro da Zelle como humanos primeiro. E aí, sim, depois, como profissionais. Porque se eles não tiverem uma combinação como pessoa, como essência, não vai fechar com a gente dentro da Zelle. Eu acho que a Zelle muito tem dado certo, porque eu sei que nós somos, como humanos, nós pensamos primeiro no próximo. A gente pensa primeiro no bem-estar das famílias, independente de qualquer monetização dentro do aplicativo. E é isso que a gente leva dentro da Zelle. Que legal. Liderar tem muito mais a ver com inspirar do que com comandar, né? Exato. Ai, Aline, que coisa linda. Muito, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado essa história que é pura criatividade, com coragem, com amor, né? Porque cuidar dos filhos desse jeito, zelar, é amor, né?
Amor e amor próprio, né? Ô, minha amiga, se você pode sonhar, você pode fazer. Vai lá. Aline, brigadão, tá? Foi um prazer conversar contigo, te conhecer um pouquinho mais, né? Acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar com a Aline. Então é só agradecer a tua presença aqui com a gente, obrigada. esse papo bem gostoso. Eu que agradeço a oportunidade de ter contado um pouquinho aqui a minha história, um pouquinho de resiliência, mas tá dando tudo certo, tá encaminhando, e tomara que outras pessoas se inspirem nisso, né? No projeto que a gente tá desenvolvendo, que eu tenho certeza que tem um impacto bem grande e bem importante para as pessoas. Tomara. E que para quem precisar é só ir na lojinha do celular e procurar Zelle com dois L's, né? Exatamente. E vá lá, divirta-se. Valeu, Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino. Lembrando que a Aline também vai receber um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes, contendo arroz integral, arroz selvagem, cevada pérola, aveia nativa, quinoa vermelha, triticale, cânula, teff e amaranto. O arroz prato fino multigrãos integral é um produto completo e adequado ao conceito de saudabilidade. Uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas porque, além de contribuir para a saúde física, ele colabora também na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. E também um super obrigado a Lyon Peugeot, a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Você conhece a Lyon Peugeot? A Lyon Peugeot faz parte do grupo Servopa, com mais de 65 anos de mercado no segmento automotivo. Quer realizar teu sonho de comprar teu carro zero? Acessa lá então, leonpeugeot.com.br, e entenda porque a Lyon Peugeot é a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Um beijo, obrigada de novo, Aline. Beijo. Obrigada. Até a próxima.